O capítulo iniciava com o Pintinho sendo acolhido. Ele se sentia confortável com o calor daquelas mãos. Um homem vendia pintinhos na rua. Algumas pessoas zombavam dele, por ele estar vendendo pintos. Dentro da caixa, um pintinho animado enfrentava a hostilidade dos pintos maiores, justificando sua presença ao dizer que apoiava seu pai, que trabalhava duro. O tumulto chamava a atenção do vendedor, que ao tentar atrair duas meninas, as assustava. A polícia chegava, questionando o homem sobre sua presença, conduzindo-o à delegacia. O delegado o advertia, prometendo prisão em caso de reincidência. A cena então se deslocava para a casa do homem, onde ele alimentava os pintinhos, mas o pintinho menor enfrentava a hostilidade dos maiores, sendo repetidamente chutado ao tentar comer. O pintinho sentava no canto da caixa muito triste e com muita fome, mas nesse momento uma mão vinha até ele, o pegava e o erguia. O homem olhava para ele, então colocava ele no chão e dava comida. Ele dizia pro pintinho comer. O pintinho olhava contente pro homem e o chamava de papai. O tempo passava, a noite chegava, e os dois estavam assistindo televisão. O pintinho estava na perna de seu pai adotivo. O pintinho estava atento na televisão. O homem, olhando para a televisão, começava a dizer: "Você é o melhor quem? O mais digno entre todos os samurais." O pintinho olhava pro papai. Nesse momento o pintinho percebia algo, olhava para a televisão. Ele via uma tatuagem nas costas do samurai. Ele sai da perna do homem, corria até suas costas e lá ele via a mesma tatuagem do samurai da televisão nas costas do seu pai. Ele pulava de alegria e dizia que eram iguais. Ele olhava pro pintinho e começava a dizer: "É verdade, eu tenho a mesma carpa subindo a cachoeira que o Ken. Eu estou me esforçando para ser uma boa pessoa." O pintinho ficava admirado com as palavras do homem. Ele dizia que queria uma tatuagem também. O homem não entendia o que ele disse e perguntava se o pintinho queria uma tatuagem também. O pintinho pulava de alegria, dizia que sim. O homem olhava aquela alegria do pintinho. Então ele pegava um piloto e começava a desenhar nas costas do pintinho. Ele desenhava o nome Benevolência. O homem, olhando pro pintinho, começava a dizer: "Seja um pintinho digno e cuide dos outros, isso significa ajudar os fracos e subjugar os fortes." O pintinho ficava feliz com aquela tatuagem, e ele falava que o nome era lindo. Nesse momento o homem sentia uma dor no pescoço. Ele levava sua mão até o local. Ele sentia um calombo e se perguntava como que aquilo apareceu ali. A cena mudava pro dia seguinte. Os pintos maiores diziam que aquilo nas costas do pintinho era bizarro. Outro achava que estava muito legal. Então ele gritava que quem tinha feito foi seu pai, e que estava legal. Ele percebia que seu pai havia chegado. Ele estava sendo segurado por seu amigo. Ele estava todo machucado, aparentemente muito doente. Os dois iniciavam uma conversa. E Azou dizia que estava devendo para a máfia. Ele estava com medo de que eles o pegassem. Ele dizia que precisava dar um jeito de arrumar dinheiro rápido porque vender pintinhos não estava dando para ganhar dinheiro. Tajima dizia que estava pretendendo abrir uma empresa de limpeza. Ele dizia que não queria mais ganhar dinheiro de maneira errada. Ele queria trabalhar de forma honesta agora, e que ele precisava da ajuda de seu amigo. Yazou chorava e dizia que não merecia um amigo como o Tajima. Tajima dizia para ele não se preocupar, pois ele era seu amigo, mas ele tinha um pedido para fazer, mas esse pedido não nos era mostrado. A noite chegava, e Yazou estava assistindo seu programa favorito como sempre. Alguns dias se passaram sem que houvesse nada. Então alguém batia na porta e Yazou abria. Tinha dois homens com semblantes sérios, então eles entravam. E Yazou perguntava o que eles queriam. Um dos homens mostrava um papel, e nesse papel dizia que ele tinha uma dívida de 10 milhões de ienes. Ele olhava aquilo sem entender nada. Então nesse momento era mostrado um flashback do momento da conversa entre os dois. Tajima dizia que não tinha dinheiro, e era para Yazou ser o afiliado dele, para que ele possa abrir a empresa. O flashback acabava. Então o homem dizia: "Você não pode confiar em alguém da Yakuza. Você deveria saber melhor do que qualquer um, porque você já foi um Yakuza." Yazou ficava paralisado, e um pensamento de muitos anos atrás vinha em sua mente. Ele se recordava de sua mãe, e do dia que ele foi abandonado por ela. Todos os seus colegas zoavam ele e chamava ele de criança abandonada. A cena voltava pro presente e Yazou ficava muito irritado. Ele rangia os dentes, seus olhos enchiam de lágrimas. E aquele calombo absorvia aqueles sentimentos ruins. Os dois homens ficavam preocupados, se perguntando o que estava acontecendo com Yazou. Yazou sentia uma dor tremenda. O calombo começava a desabrochar e aquilo explodia. Yazou começava a ser tomado por aquilo. A caixa dos pintinhos caía no chão e todos os pintos saíam. O pintinho pulava naquela coisa que estava tomando Yazou. Ele pedia para ele parar, mas Yazou estava se deixando tomar pela fúria e ódio. Então ele começava a ser tomado totalmente. Uma explosão acontecia. Nosso galo via aquela explosão, e um monstro começava a se
erguer. Keiji via aquilo e começava a divagar. Então você resolveu aparecer, né, seu demônio maldito? Monstrificação terminava e aparecia um homem com corpo de peixe. Aquele monstro começava a dizer: eu não sou um lixo. O Pintinho via Yasou naquela transformação horrível. Ele pedia para que ele parasse, porque violência não faz bem. Nesse momento, a parte do peixe abria a boca, pegava um ônibus cheio de pessoas. Elas ficavam desesperadas e o peixe começava a apertar o ônibus para comer os humanos que estavam lá dentro. Mas nesse momento um ataque chegava na cabeça do peixe. Ela começava a se inchar e em seguida ela explodia. As duas metades do monstro começavam a gritar. O ônibus era solto no chão. As pessoas não tinham nenhum ferimento. Então o galo dizia: estou bem aqui, seu lixo em forma de peixe. Keiji olhava sério pro monstro. Ele se preparava para atacar o monstro, mas então ele escutava algo dizendo para ele parar. Ele não atacava e via uma sombra em cima do monstro dizendo para ele não atacar. Keiji fixava seu olhar e via um pintinho. Nesse momento o monstro erguia seus dois braços e atacava o galo. Mesmo saía daquele ataque, passava pela cabeça do monstro, pousava na parte do peixe. Ele abria seu bico, pegava ar. O monstro via aquilo juntamente com o pintinho que estava chorando. Então o galo atacava. O monstro era pego pelo ataque de Keiji. O pintinho era acertado junto, mas o galo não deixava o pintinho tomar todo o dano. Ele ia até o pintinho, o pegava e saltava. Ele pousava e soltava o pintinho no chão. A cabeça do monstro começava a inchar. O pintinho via aquilo. O monstro olha para ele, então sua cabeça explodia. Aquele ser caía morto. O pintinho saía correndo chamando seu pai. Keiji olhava aquele pintinho, então ele dizia: ele não consegue mais se mover. Este é o fim do demônio. O pintinho não acreditava que seu pai havia morrido. Ele não acreditava nas palavras do galo. Ele ia na direção do galo dizendo que ele era muito mau. Uma movimentação peculiar estava acontecendo. Keiji olhava e via vários pintinhos reunidos em volta de um homem. O pintinho arregalava seus olhos. Ele não acreditava que seu pai estava vivo. Os dois iam na direção do homem. Chegando no local, Keiji olhava aquele homem atentamente e começava a dizer: muitos daqueles que renascem como bestas demoníacas foram condenadas ao fim miserável. É possível que a transformação demoníaca não tenha atingido o fundo do seu coração, e o motivo é por você existir na vida dele. O pintinho olhava para Yasou. Em seguida ele olhava pro galo. Ele não dizia nada, e em seus pensamentos ele pensava: você não tentou matar o papai, mas sim salvá-lo. Ele se recordava das palavras de Yasou sobre ajudar os mais fracos e subjugar os fortes. Ele continuava em seus pensamentos: esse galo é o significado da benevolência. Ele olhava admirado pro galo. Ele sentia um sentimento diferente, mas quando ele se dava conta o galo já estava indo embora. Ele perguntava para onde o galo ia. Então ele respondia que era uma ave migratória. Ele não entendia aquela resposta do galo. Então ele se virava pro seu pai e ia correndo até ele, dizendo que tudo ia ficar bem porque seu pai estava ali e eles iam viverem felizes para sempre. Mas o pintinho parava repentinamente. Ele não sabia o que fazer, então ele divagava: isso é realmente o certo a se fazer? Nesse momento Yasou abria seus olhos e falava que era para ele ir. O pintinho ficava impressionado e começava a se lembrar das palavras que Yasou disse para ele. Ele começava a chorar, então Yasou terminava de dizer: eu amo você, pequenino. O pintinho sai correndo e chorando. Ele dizia que sentia muito e que ele adorou os momentos felizes que ele teve ao lado de seu papai. Ele não via que o galo havia parado e batia na perna dele. Ele não entendia por que o galo havia parado. Então o galo se vira com um olhar sério, então ele dizia: não me siga, odeio crianças que chega a me dar dores de cabeça. O pintinho ficava chorando por causa daquelas palavras do galo. Então o galo saía andando. O pintinho mandava ele esperar, mas o galo não esperava. Ele sai correndo atrás de Keiji. Alguns dias se passaram desde aquele acidente. A cena ia pro quarto de um hospital, e lá estava Yasou. Um homem trazia Tajima. Ele estava todo ferido, provavelmente ele tinha apanhado. Ele ficava sem graça e pedia desculpas para Yasou. Mas naquele momento, um monstro pisava forte, o chão rachava com aquela pressão. Então o monstro era revelado. Era um ser com chifres, um olho e um grande nariz, com a boca na barriga. Então o monstro começava a dizer: hihihi, vejam, vejam, olhem para mim. Nesse momento um arpel era lançado. Ele enganchava no fio. Algo passava pelo monstro e ia até sua cabeça. Aquele ser misterioso puxava um bastão elétrico e batia na cabeça do monstro. O monstro era eletrocutado. Ele gritava de dor e em seguida ele caía morto no chão. Aquilo pousava na frente do monstro e nos era revelado o que era aquele ser misterioso. Era uma galinha com um bastão elétrico.